Salve, salve investidores! Bom, o pregão está em andamento. Hoje é sexta-feira, 3h43 da tarde, dia 17 de maio de 2024. Vou mostrar para vocês um operacional que foi passado ontem, inclusive, né? Mostrar um pouco do nosso estudo quantitativo. Então, diariamente eu tenho publicado esses artigos no Medium, mostrando pontos a observar para o próximo pregão, né? Baseado em dados, então são padrões de movimento de preço, e através desses padrões de movimento de preço, nós temos a nossa entrada, enfim, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Eu tenho produzido artigos em relação a esse estudo quantitativo, e o Medium, né, é um canal que eu tenho utilizado para uma abordagem mais técnica, né, com artigos escritos diariamente, enfim, sobre esses estudos no mercado financeiro. E eu tenho feito essa análise quant em relação ao contrato futuro do índice e também do dólar, né? E hoje no dólar ativou uma operação e eu vou mostrar para vocês. Então esse artigo ele foi escrito há 19 horas atrás, né? Ontem. Esse era o nosso estudo para ontem, né? Então os gatilhos aqui, tanto na compra quanto na venda. Dentro desse range não operamos. Então o nosso operacional se dá no rompimento dessas linhas de preço, né? Então nós temos um alvo para atuar na venda e um alvo também atuando na ponta compradora, né? Quando esse gatilho é acionado. Então ontem, preços acima dos 5, 148,29, observamos que valores superiores a esse patamar pode provocar um aumento na volatilidade das operações na compra. Isso em caso de compra, né? Então está aqui o gatilho de compra. Preços abaixo dos 5, 131,07. Da mesma forma, preços abaixo deste limite podem gerar uma maior volatilidade nas operações da venda, né? Então, aqui a perca dos 5, 131,07. Abaixo desse patamar pode sinalizar uma oportunidade de venda, né? Então foi sinalizado que o rompimento, né, dessa região aqui abriria operações para atuar na venda, né? Então vamos ver o que aconteceu hoje no dólar. Então esse é o estudo de ontem e o gráfico de hoje, né? Então no pregão de hoje. Então ontem nós tínhamos essa imagem e esse gatilho na venda para atuar na venda, e aqui um gatilho de compra para atuar na ponta compradora. E no pregão de hoje o que aconteceu? O gatilho de venda, né, ó, foi acionado, ó. Já acionou o gatilho de venda logo no terceiro candle, né, por volta das 9h30. Não houve stop nessa operação. A operação seria o preço acima do próprio gatilho, né? Então você entra na venda e o stop se dá quando o preço volta, né, acima do gatilho. E aqui na compra a mesma coisa. No rompimento ele dá uma entrada e o stop acontece caso ele volte abaixo desse patamar. E o que aconteceu no pregão de hoje? Ele deu uma entrada na compra. Na compra não, desculpa, na venda. E essa venda se confirma, teve um repique, veio testar a média de 9. Chegou a ficar um pouco acima do gatilho para depois desabar, né? E esse trade de hoje, vamos ver quantos pontos que deu. Por enquanto ele está dando 22 pontos no dólar, sem nenhum stop. Então é um operacional que eu tenho passado diariamente através do Medium, né, publicando esses artigos. E tem um vídeo no canal também, para vocês que são inscritos, está acompanhando o nosso trabalho. Tem acompanhado esses vídeos, tem até um podcast, né, em relação a esse estudo quant. E algumas operações que nós estamos fazendo utilizando esse modelo quantitativo, né, desenvolvido através dos nossos estudos, enfim, analisando os dados e esses padrões de movimento de preço do mercado financeiro.
O gráfico que eu tenho utilizado para esse estudo é o gráfico de 15 minutos. E mais um trade hoje. Inclusive eu estou na operação, né, só que utilizando outros computadores. E esse aqui eu estou utilizando mais para mostrar para vocês, né, o nosso operacional. Então é isso, esses artigos eles são publicados diariamente. E por enquanto, né, ele é gratuito. Eu vou fechar esse estudo. Vou esperar eu publicar 100 artigos, né? Então são 100 artigos publicados. Então um dia antes eu publico, hoje eu vou publicar também. Então no final do fechamento eu tenho publicado esses artigos, informando os nossos pontos de movimento de preço, seja na entrada da compra, seja na entrada da venda, pro próximo dia, né? Pro próximo pregão, no caso. E então esses artigos estão sendo publicados. Coloquei como meta publicar 100 artigos, né, em relação a esse estudo. E ao publicar os 100 eu vou acabar fechando, né, e fazer um estudo mais privado, enfim. De repente criar também uma comunidade fechada para estar fazendo esses estudos, né? Então é isso, pessoal. Por enquanto 22 pontos no dólar. É isso? 22 pontos, 22, 23 pontos, né? Depende da entrada. E mais um trade baseado em dados e com nenhum stop na operação, né? Interessante. Então, entrando nessa operação às 9h30, quando foi acionado esse gatilho, ele está dando um ganho aí de 22 pontos no dólar. E o pregão, por enquanto, né, 3h50 da tarde, ele está em andamento, enfim. Eu vi um artigo não, é uma postagem, né, desculpe, de um cara famoso do mercado financeiro, é um trader, agora eu esqueci o nome dele, em que ele tinha um estudo que ele falava que na maioria das operações, né, no contrato futuro, isso lá nos Estados Unidos, né? Então é bem particular isso, né, para você analisar outros mercados, tem que ser um estudo em cima do mercado analisado, né? Então você observa o mercado americano, e isso também não pode ser um parâmetro para o mercado brasileiro, enfim, a volatilidade acaba sendo um pouco diferente. Mas nessa postagem ele falava que na maioria das vezes se você se mantém a tendência, igual aqui o dólar, né, já inicia com uma baixa, né? E você mantém essa operação até o final do pregão, normalmente você, né, tem os ganhos, né? Maiores, inclusive, do que fazer aquele tiro curto, né? Chega no seu alvo, você sai da operação, enfim. Não, se você mantém, né, esse operacional, você acaba tendo um ganho maior, né? Agora eu esqueci o nome do rapaz, depois eu vou pesquisar, eu trago aqui para vocês também. Então é isso, né? Esses são os nossos pontos. Inclusive todos os pontos aqui foram atingidos, né? E esse é o nosso operacional de hoje no contrato futuro do dólar. Enfim, abrindo um trade na venda logo no início do pregão, 9h30. Um trade que não teve nenhum stop, né? E dando aí mais de 20 pontos de ganho no contrato futuro do dólar. Então é isso, pessoal, esse foi mais um estudo quantitativo, um trade baseado em dados, onde eu tenho publicado esses artigos no Medium. O link do Medium está na descrição do vídeo. Enfim, diariamente também tenho publicado um estudo em relação às maiores compras, né, do dia. Então diariamente esse estudo ele é atualizado. O Medium é uma mídia que pouca gente conhece, né, mas eu tenho utilizado ela para publicar esses artigos, esses estudos, enfim. E se você se interessou, pode acessar, que é gratuito. E mais um estudo do nosso canal sendo compartilhado
para os nossos inscritos. Então é isso, pessoal, um vídeo curto explicando o nosso trade de hoje, baseado em dados, através dos padrões de movimento de preço no contrato futuro do dólar. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem na paz.